Hoje o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Sul-Americana, vale a liderança do grupo. No último encontro entre esses times, os vascaínos saíram felizes. Oitavas de final da Libertadores de 2012. Jogo de ida entre Vasco e Lanús. E o Diego Souza fez uma pintura na partida. Pro Diego, limpou, outro chapéu, que lance! Vitória em casa por 2-1. Na Argentina, o Vasco garantiu a classificação nos pênaltis. E o resultado em São Januário não ficou marcado só na memória do torcedor vascaíno. Vim aqui, ninguém me conhecia ainda, vim a paisano para assistir Vasco e Lanús, observador do Corinthians pela Libertadores, que depois era o próximo confronto. E fiquei ali no meio da torcida, quietinho, bandeirão passando em cima, para lá, para cá, aquela gritaria, aquele apoio. O Carille agora vai viver esse confronto em São Januário e não só assistir. O Vasco enfrenta o Lanús pela terceira rodada da Sul-Americana. Dessa vez não é mata-mata, mas a partida vale a liderança do grupo. A expectativa está muito boa, o grupo está muito confiante. O jogo contra a Argentina é sempre difícil, mas o grupo trabalhou bem. Rayan foi a surpresa da escalação no clássico contra o Flamengo e deve ser mantido no time titular. A tendência é de que o Vasco vá a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair e Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. E na arquibancada de São Januário, a mesma torcida que há 13 anos impressionou o Carille. É algo que eu não tenho como esquecer, porque foi marcante o peso dessa torcida, a paixão dessa torcida pelo clube. Porque é um elenco curto, que se olhar muito para a Sul-Americana pode sofrer no Campeonato Brasileiro, mas que também precisa olhar para a Sul-Americana porque faz tempo que não responde dessa maneira numa competição importante. Então, o Vasco, até na parte administrativa, está com dificuldade de equilibrar situações como prioridade, oitavo melhor elenco do Brasil. Então, eu acho que não está batendo o que falam com o que o campo mostra. Tem condições de ser competitivo, tem condições de ter a vitória hoje, mas parte muito dessa mobilização, da atenção 100% do gol até o atacante. E, querendo ou não, na Sul-Americana tem toda essa questão, né, Jailson? Só passa o primeiro colocado e hoje era um jogo que vale a liderança. Eles têm o mesmo resultado, né, de empate e vitória, mas saldo de gols coloca o Lanús à frente. Esse é o ponto principal, já aproveitando, mandando um beijo, um abraço lá para o Donan e para a Gláucia também. Então, eu tive a oportunidade de fazer o jogo do Lanús contra o Melgar. E o Lanús, no primeiro jogo contra o Puerto Cabello, foi justamente o contrário do que aconteceu com o Vasco, né? O Vasco estava ganhando de 3-1 e deixou o Melgar empatar. O Lanús estava perdendo de 2-0 e com um jogador a menos conseguiu empatar. Eu fiz, depois, né, a rodada seguinte, que foi o Lanús e o Melgar, esperava ter um jogo um jogo mais parelho ali. E o Melgar com a bola o tempo todo, com a bola, e o Lanús lá, aquela que a gente fala se fingindo de morto, se fazendo ali de coitado ali, um bloco um pouco mais baixo. E aí o Melgar deu 2 moles, 2 espetadas do Lanús, gol. Então, não é esse time, tanto que vem numa fase também não tão boa, né? Técnico pressionado. A torcida saiu xingando. Não é um time daqueles, sabe? Mas é um time que é difícil. Se você der um molezinho, você tende a tomar perigo. Então, assim, eu até destaquei aqui... O Vasco tem dado molezinhos, né? Exato. Ó, o Ramiro Carreira, o Cabreira, que tá jogando no ataque, ele não é... Como o Donan falou bem, o Bol tá machucado. O Bol seria mais essa referência e tudo mais. Só que o Cabreira se mexe muito. E tem o Eduardo Salvio. Lembra do Eduardo Salvio? Aquele mesmo lá, do Benfica e tudo mais. O Eduardo Salvio joga pelo lado direito. Então... eles vão explorar justamente as costas dos laterais do Vasco, porque é algo nítido. Todo mundo que joga contra o Vasco sabe que o ponto forte são as subidas dos 2 laterais. Então tem que tomar cuidado nessa recomposição defensiva. O ponto positivo para mim, assim, até eu não sei se o Donan concorda comigo, é, por exemplo, o Rayan. A gente já vem falando do Nuno Moreira há um tempo. O Nuno Moreira potencializou muito o futebol do Coutinho. Mas se tiver a possibilidade desse lado esquerdo, né? Então, se tiver a possibilidade do Rayan começar o jogo, porque para mim o ponto fraco desse setor de ataque até agora é o Garré.
O Garré, até agora, para mim, ainda não conseguiu entregar o que o torcedor vascaíno espera. Então, e o Ryan entrou muito bem contra o Ceará, só que entrou tarde. Só que entrou muito bem contra o Ceará, lá pelo lado esquerdo, até fazendo uma função diferente do que ele costumeiramente faz. Então, se ele começar jogando hoje, para mim já é um ponto positivo. Tá com o Jailson, Dona? Totalmente. O Ryan, já no jogo contra o Sport aqui, ele entra pelo lado esquerdo e faz o gol, né, no 3-1. É um jogador de seleção de base, né, tem muito potencial. E com o Garré, o Vasco estava jogando com 3 meias. A verdade é essa, porque o Nuno Moreira, ele é um bom jogador e ele potencializou o funcionamento do Coutinho, porque ele tem a qualidade para articular jogo, para trocar passes. O lado esquerdo do Vasco fica muito interessante tecnicamente ali com Piton, Nuno Moreira e o Coutinho, que circula muito por aquele setor. Só que não é um jogador de potência, de velocidade. E o Coutinho é um meia, né? É um cara de articulação, de batida fora da grande área. O Garré também é um meia, na minha visão. Ele é um jogador que pisa mais na bola, por enquanto, sem impacto nenhum, não tem se destacado, entrou muito mal contra o Flamengo no Clássico do sábado. O Ryan é um jogador que dá mais saúde, dá mais velocidade, deixa o Vasco mais imprevisível, mais vertical. Então acho interessante porque ele é o ponta que chega também na grande área para uma aproximação com o Verratti, para chegar, para bater no gol. Então concordo muito, acho que a melhor opção possível para hoje é a manutenção do Ryan como titular pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Paulo Henrique. Sobre a questão do sistema defensivo, né, até agora o Carille não conseguiu formar um sistema defensivo sólido. O que a Mari falou é muito verdade, né? O Carille falou que no Vasco a tentativa seria de um time propondo mais o jogo, trocando passes. O Vasco tem problemas para ser criativo e ele tem muitos problemas defensivos. O lado direito do Vasco contra o Flamengo foi um lado direito muito frágil que o Flamengo explorou em vários momentos da partida. A gente vê que o Vasco ele peca muito na compactação defensiva. Em alguns momentos, ficou amontoado 6, 7 jogadores na última linha e você não tem o combate no meio campo. Esses caras de meio campo têm que voltar também, senão o time fica exposto. Embora esse trabalho do Carille tenha essa outra proposta hoje, como a Mari levantou e você está dizendo, não dá para a gente negar também do que é a carreira do Carille, de como a gente entende que ele sabe trabalhar com sistemas defensivos. Então, ver um Vasco tão exposto assim, é óbvio que leva a essa questão, né? E o que ele tem de peças? No jogo contra o Flamengo, não foi vazado, isso foi muito comemorado, isso foi pauta da entrevista coletiva também do Carille, e falando desses ajustes que ele ainda busca na sua defesa, pontuou ali da dupla ideal, falou até do próprio João Vitor, que ele lançou no Corinthians em 2019, e algumas potencialidades que ele ainda pode trabalhar sobre isso, mas é óbvio que a gente esperava um início de trabalho do Carille, como ele sempre fez, né? Da defesa em diante. E aí ver uma defesa tão frágil assim do Vasco, ainda buscando esses encaixes, já nessa altura do campeonato, acho que faz questionar. Por isso que vem também muito desse questionamento do que é isso, né, Fernando? E assim, eu vou ser muito sincero, eu não vou ser um cara que vai se basear no resultado. O jogo contra o Flamengo, eu acho que o Vasco teve alguns bons momentos no primeiro tempo, teve até chance de abrir o marcador, fez um jogo mais competitivo no primeiro tempo. Mas se a gente for analisar desempenho, o Vasco não faz um bom segundo tempo e o Vasco só termina com um empate, que foi um bom resultado pela diferença das duas equipes, por conta do Léo Jardim. E ainda falando em sistema defensivo, sofreu em bolas aéreas, muito, né? Ainda ali no jogo mais pelo chão, ainda foi mais combativa essa defesa. Agora, em bolas aéreas ainda sofreu e, claro, contou muito com essa atuação do Léo Jardim. Que tem um grande goleiro, né? Um dos melhores goleiros do país que acabou, de fato, salvando o Vasco. Mas não foi uma partida do sistema defensivo seguro. Hoje o Carille ele tem um dilema. Porque para esse time, na minha visão, tá? Para esse time jogar com um bloco médio, né, médio ou baixo, né, para ser um time mais reativo, ele tem problema porque vai faltar pegada no meio campo e vai faltar velocidade. O Vasco tem uma carência enorme que acabou não sendo preenchida. O Lodi Augusto chegou para ser esse nome de válvula de escape, mas até agora muito mal com a camisa do Vasco, sentindo a pressão. Então, para você jogar com o bloco mais baixo, você tem que ter combate, marcação, e quando você rouba essa bola, você tem que ter agilidade, velocidade, potência. E o elenco não entrega isso para o Carille. Acho que até por conta disso ele está tentando fazer com que a equipe renda mais com posse de bola. E até para passar para a galera do estúdio, eu acho que hoje vai ser essa cara mesmo do jogo. É um Lanús que
costuma ser um time mais reativo, de buscar contra-ataque, de marcação, confia muito no Eduardo Sálvio, que é o jogador que mais disputou partidas com a camisa do Lanús nessa temporada. O Marcelino Moreno, aquele mesmo que passou pelo Curitiba, está se destacando como meia. E vai ser um time com paciência, marcando o Vasco, tentando neutralizar para explorar as costas dos laterais, que são jogadores que sobem mais para tentar acionar o Verratti ali pelo alto. Hoje vai ser um Vasco que vai precisar ter esse repertório, essa variação com posse de bola. Vai precisar ser criativo, vai precisar principalmente encontrar o Verratti, que é o artilheiro do país na temporada, ao lado do Germancano. 14 gols para cada um, Glaucio. E que nem sempre encontra, pois né? É. Muitas vezes o Verratti está ali na frente esperando essa bola chegar e aí esbarra nessas dificuldades criativas que o Vasco enfrenta muitas vezes, amigos. É isso aí, família vascaína, abençoadas e abençoados. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Vasco da Gama amassar a equipe do Lanús com tudo. Eu tô muito confiante, São Januário hoje vai estar lotado e só a vitória interessa. A gente sabe que nesse empate contra o Flamengo com um gostinho de vitória, o Vasco criou diversas oportunidades. Vamos torcer para que hoje o Ryan, converta essas oportunidades em gols. Verratti, Nuno Moreira, Felipe Coutinho. Vamos torcer para que toda aquela galera ali do meio para frente possa estar com o pé calibrado. E meu placar para o jogo de logo mais vai ser 3-0 Vasco da Gama. Hoje o Vasco vai amassar a equipe argentina com tudo. A gente sabe que é um clássico Brasil e Argentina. É um jogo mais pegado, é um jogo que retém mais atenção. E eu tô muito confiante para que o Vasco possa fazer hoje uma partida espetacular. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa da diretoria do Vasco formalizar uma proposta oficial para o meia, o meia que possa jogar também de ponta, Pedrinho, para dividir ali responsabilidade com o Ryan. A gente sabe que assim, o Vasco precisa de jogadores qualificados e o Pedrinho é um pedido exclusivo do Fábio Carille, que conhece o jogador, e o Pedrinho, o nosso presidente, pode sim formalizar uma proposta ao atleta que não vem jogando muito bem no seu clube, é um jogador que vem embaixo aqui, como o Fábio Carille já conhece ele desde a categoria de base do Corinthians, o treinador do Vasco pode elevar o nível dele de competitividade. É um cara canhoto, bate muito bem de fora da área, o cara que vai pra dentro da zaga adversária. Então assim, gosto muito do nome, mas eu quero saber de vocês. Vocês aprovam esse nome do Pedrinho no Vasco da Gama, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!